Olá a todos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre plágio. Plágio é algo que acontece às vezes com frequência dentro das universidades, principalmente pelos estudantes, talvez por falta de conhecimento do que realmente significa o plágio, né? Mas o plágio ele configura como qualquer tipo de cópia, seja de material de livro, de internet, seja de ideias, de conceitos, de frases, né, de outros autores, sem lhe dar o devido crédito e sem citá-los da forma correta, né? O Código Civil cita no artigo 184 configura crime, né, o plágio, o uso indevido de uma propriedade intelectual. E o artigo 299 define o plágio como crime de falsidade ideológica, tá, em documentos particulares ou públicos. Então, vendo que ele já é um crime, né, a questão do plágio, nós precisamos entender, né, e como não cometer o plágio, né? O aluno ele deve fazer uma articulação de ideias, fazer a leitura do texto original e trabalhar com o que a gente chama de parafrase. E, claro, dar o devido crédito ao autor, que é por meio da citação. Então, nós temos três tipos de plágio. Tá? Nós temos o plágio integral, quando se copia palavra por palavra do texto, copia e cola. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Neste caso, é o mais é grave de todo jeito, né? Mas é o mais fácil também de ser encontrado com softwares hoje que nós temos para monitorar o plágio. Softwares gratuitos. Plágio parcial, quando você faz uma pequena cópia, tira uma frase de um autor, uma frase de outro autor e vai montando o seu trabalho, que a gente chama de coxa de retalho. Tá? Então, é também uma forma de plágio. A pessoa acha que pega um pedaço de um lugar, pega um pedaço de outro. Isso não é plágio? Não, sim, é plágio também. Tá? A gente chama de plágio parcial. E o plágio conceitual é quando você pega a ideia que um autor tinha colocado naquele texto, reescreve de outra forma e não cita a fonte. Aquela ideia original é daquele autor, né? Ele é uma propriedade intelectual. Você, mesmo reescrevendo de outra forma, pode estar cometendo plágio. Tá? Então, o correto é a gente escrever com as nossas próprias palavras, falando que a gente chama de parafrase, tá? Reescrevendo e apresentar a fonte. Tá? Muitos cursos utilizam a forma de citação direta, né? Que é aquela extração em destaque no texto, tem toda uma norma específica para isso, e destaca, né, quando é importante fazer a citação integral, com a devida referência ao autor. Então, a gente tem que, né, lidar com esse plágio em sala de aula. Tá? Então, nós temos que fazer a parafrase ou a citação direta. Tá? Os dois levam à citação. Então, como é que a gente descobre se tem plágio ou não tem? Às vezes só pelo simples olhar. Trabalho muito bem escrito, sem nenhuma citação. Levanta sérias dúvidas. Se for muito genérico em relação àquilo que foi pedido, muito simples demais. Se tiver diferença de qualidade na escrita em diferentes trechos, né? Se você pega um parágrafo muito bem escrito, sem nenhum erro de pontuação verbal ou escrita, e você pega um outro parágrafo com erros grosseiros de português, já é um indício de que foi plágio. Por incrível que pareça, a diferença nas fontes, tá? Hoje às vezes você copia o texto de um parágrafo da internet, copia e cola, e ele fica destacado de outra forma do texto que você está trabalhando. Então isso também é um indício de que é plágio. É claro que hoje os softwares gratuitos que nós temos para plágio facilmente identificam isso para nós. Tá? E como já dito lá atrás, é um crime o plágio, né? E se descoberto, se fosse denunciado, né, ele pode ter que pagar uma indenização por dano patrimonial, uso indevido da obra, e também uma indenização por dano moral pela mesma razão, né? Então é um crime. A gente espera que os alunos não façam o plágio, né, que façam seus trabalhos de maneira correta, tá? Fazendo a parafrase ou a citação direta, né, com toda a norma específica que existe para isso, tá? Nos seus trabalhos aqui durante o mestrado, também fora da vida acadêmica e nos seus trabalhos que forem publicar. Tá? Por hoje é isso. Até a próxima.